Olá galera, tudo bem? Vamos entender como um jogo de paciência pode cair no Enem. Geralmente quando a gente trabalha com baralhos, as questões são cobradas utilizando análise combinatória ou até mesmo probabilidade. Mas nesse caso específico, a gente vai tratar de progressão aritmética ou também conhecida como PA. A questão, ela fala sobre o jogo de paciência que foi muito popularizado no início dos anos 90, quando surgiram os computadores pessoais, e até hoje todo mundo joga e tem uma estrutura muito parecida com uma sequência. Quando você olha as colunas das cartas, você percebe que você tem a cada coluna uma quantidade maior de cartas e no cantinho lá em cima você tem um bolinho onde você pode sacar novas cartas para completar o seu jogo. Vamos entender agora, a partir dessa questão, como a gente pode trabalhar com esse assunto. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, na qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma um monte é... Muito bem, vamos analisar a estrutura do nosso problema. Basicamente temos as 52 cartas do baralho e essas 52 cartas são divididas em 7 colunas mais um monte que são com as cartas restantes. Muito bem, na primeira coluna você tem uma carta, na segunda 2 cartas, na terceira 3, até a sétima carta até a sétima coluna que você tem 7 cartas. Quando você tem uma estrutura sequencial de números em que você sempre vai aumentando a mesma quantidade de um termo para o outro, você tem a progressão aritmética. Ou seja, você tem se você somar mais uma carta, você tem a quantidade da segunda coluna, se você soma mais uma unidade, você tem a da terceira, e assim por diante. É interessante lembrar dos conceitos de PA, ou seja, você tem que lembrar do termo geral da PA, o que significa a razão da PA e a soma dos termos. Vamos lá. Dado que eu tenho todas essas cartas nas colunas, como é que eu determino quantas cartas eu vou ter no monte? Basicamente, eu preciso determinar o total de cartas que eu tenho nessas colunas e depois eu subtraio do total de cartas e as restantes vão ser as que estarão no monte. Muito bem. Como é que eu determino esse total de cartas? Basta eu fazer a soma dos termos de uma PA, que a gente pode ver aqui que deve ser calculado como A1 mais AN, entre parênteses, vezes N sobre 2. A1 é o primeiro termo, AN é o enésimo termo, que no nosso caso vai ser o sétimo termo, N é a quantidade de termos, 7 sobre 2. Muito bem, resolvendo agora, a soma dos termos vai ficar então, o primeiro termo é 1, o último termo, que é o sétimo, é o próprio 7, multiplicamos pela quantidade de termos 7, dividimos por 2. Nesse caso ficaremos com 8 vezes 7 sobre 2, 8 vezes 7, 56, 56 divididos por 2, 28. Muito bem. Para determinar finalmente a quantidade de cartas no monte, o que deveremos fazer? Pegaremos todas as 52 cartas, subtrairemos as 28 que estarão nas colunas e encontraremos como resposta 24 cartas no monte, gabarito letra B. Então é isso aí, galera. Vamos estudar. Um abraço.